Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô num cenário diferente aqui para falar da eliminação do Grêmio na Copa Sul-Americana. O empate em 1-1 em casa contra o Alianza Lima. Mas esse vídeo é um pouco diferente porque eu estive no jogo. Sim, é madrugada, eu estou em Porto Alegre, estou voltando para São Paulo, mas vou falar do que vi, senti e vivi na Arena do Grêmio nesta noite. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Claro que esse vídeo aqui vai ter uma análise técnico-tática da partida e as minhas impressões sobre o time do Grêmio. Mas também vou passar o meu relato pessoal aqui para quem me acompanha, porque eu acho que é importante, né? Vocês vão acompanhar resenhas esportivas, jornadas esportivas, transmissões, comentários e análises, né? Em todos os conteúdos daqueles que vocês costumam seguir, né? Então, por que vocês estão aqui, imagino eu? Para que eu possa trazer o meu olhar também, né, como um torcedor do Grêmio, como um jornalista, sobre aquilo que eu vi. E assim, gente, eu não tenho como dissociar uma coisa da outra. Vivi um momento muito especial nessa noite de quarta-feira, apesar do resultado. O resultado foi horroroso, o jogo foi péssimo, a atuação do time foi lamentável, mas a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que há muito tempo, eu não vivia verdadeiramente como um torcedor na arquibancada, ou, né, eu estava num camarote, no caso, né, mas o camarote ele tem um espaço ali, né, para que você possa curtir e sentir a energia do estádio. E foi o que eu fiz durante praticamente todo o jogo. Foi muito legal ver a arena pulsando, foi muito legal desde a chegada no estádio, ver a expectativa do torcedor. No rosto do torcedor a gente via o semblante de uma esperança por dias melhores, porque foi o primeiro jogo com a arena sendo oficialmente do Grêmio, uma renda baixa, né? Mesmo com 46 mil torcedores, porque os ingressos foram muito barateados para que o Grêmio lotasse e empurrasse o time. E era a única maneira do Grêmio chegar perto de alguma coisa, foi com a ajuda do seu torcedor, que fez a sua parte, que cantou, que empurrou, que cobrou quando foi necessário também, ao final do jogo, que xingou o juiz uma enormidade, porque a arbitragem foi péssima, lamentável, né? Aquela arbitragem irritante, né? Permitindo a cera do adversário o tempo inteiro, contra um adversário que tem um 2-0 de vantagem, né? Fica sempre um pouco mais difícil de você escalar a montanha. Mas antes da gente entrar no jogo especificamente, eu levei o meu pai para a gente poder curtir esse momento e foi um momento muito simbólico, né? A gente está chegando aí perto do Dia dos Pais e eu consegui fazer esse convite para ele. Tive lá com o pessoal da 94 Marketing Football, que é a minha agência, né? A agência do Denilson aqui, de outros influenciadores, né? De grandes marcas. A KTO também esteve comigo, né? Que é a minha casa de apostas e que proporcionou também esse encontro. O meu pai, ele não mora mais em Porto Alegre, ele mora no litoral, eu moro em São Paulo, então a gente conseguiu, né, uma logística num bate-volta para que eu pudesse sair de São Paulo, vir para Porto Alegre, assistir o jogo e voltar para fazer o jogo aberto nessa quinta-feira. E o meu pai me levava muito no Olímpico, né? E eu tinha muito a memória daquele tapete verde, daquela grama verde do Olímpico, quando a gente ia subindo, né, os andares, né, do velho casarão e aquela grama ia descortinando à sua frente. Era algo maravilhoso que eu lembro, eu tenho na minha retina quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu subia aquelas escadarias a primeira vez. E eu e o meu pai, a gente não havia ido para a Arena do Grêmio como torcedores, porque em 2012, quando o Grêmio inaugura a Arena, eu já sou jornalista, já estou trabalhando, já tinha saído inclusive da Rádio Gaúcha, já estava na Rádio TV Bandeirantes, então eu frequentei muito a Arena do Grêmio toda semana como um jornalista, né, presente nas cabines de imprensa ou no campo, fazendo transmissões, nunca como um torcedor. O meu pai foi a poucos jogos com alguns amigos, né, alguns familiares e tal. A gente nunca conseguiu se encontrar, nunca conseguiu, porque eu sempre estava trabalhando nos jogos do Grêmio, né? Quando eu venho para São Paulo em 2016, eu volto pouco para Porto Alegre. E quando eu volto, é mais para compromissos familiares. Eu nunca consegui encaixar um jogo na rotina. Teve pandemia no meio disso tudo. Eu tive 2 filhos, eles são pequenos. Então a minha vida está muito em São Paulo, né? E a gente conseguiu. Então, depois de quase 30 anos, praticamente,
eu e meu pai torcemos juntos, até fico emocionado, pelo Grêmio no estádio. Coisa que acontecia no Olímpico e não pôde acontecer na Arena, e hoje aconteceu. E meu pai, assim, tem 69 anos, ele tá bem de saúde, maravilhosamente bem, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu tô muito feliz de poder ter vivido esse momento com ele, de ter curtido, porque, cara, a correria do dia a dia não deixa, né, muitas vezes a gente fazer esse tipo de coisa. E eu perdi meu sogro recentemente, né? Então eu sei que a minha esposa, ela queria ter mais essa oportunidade, né? Ela frequentava o estádio também com meu sogro corintiano e hoje ele não tá mais aqui. E eles têm a mesma idade, então a vida é muito breve, né? Foi um momento muito especial, porque assim, eu xinguei pra caramba o time, o juiz, o goleiro adversário, a gente se abraçou, a gente vibrou, a gente teve esperança, e o futebol é sobre isso, né? O futebol ele é muito mais sobre... Aliás, o futebol é inexplicável, porque eu falei pra vocês durante o dia, nada indicava que o Grêmio fosse vencer por 2 gols de diferença. O Grêmio empatou com o Vasco, mas a aura do Grêmio ela tá tão envolvida nessa nova fase que a gente acredita que eu peguei um avião de São Paulo para vir para Porto Alegre, porque, claro, tinha todo um contexto, mas é porque a gente acredita. A gente acreditava que poderia ser diferente, poderia daqui a pouco sair com uma classificação, um jogo épico, como muitas vezes o Grêmio nos provou que era possível. E o torcedor ele é feito disso, o futebol é feito disso. Era lá, vibrando, torcendo, sofrendo. Eu nem lembrava mais como era isso de uma forma tão efusiva, né? Eu faço isso na frente da TV, mas é diferente, né? Tá no estádio, sentir energia, ter 50 mil pessoas ali torcendo pelo mesmo ideal. É um negócio maluco, cara. É um negócio inexplicável. E aí, olhando pro jogo, é muito difícil, cara. É muito difícil ver o Grêmio jogar. E no campo, algumas coisas ficaram mais gritantes para mim, né? A gente tem uma experiência muito de acompanhar pela televisão, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de estar no estádio, e eu tive essa oportunidade hoje, e algumas coisas elas ficaram muito mais latentes para mim. O Grêmio como time, ele ainda não existe. Ele ainda não existe. O Mano escalou um time mais ofensivo porque precisava do resultado. Eu acho até que ele foi ousado na escalação, né? Botou o Riquelme, botou o Alisson, botou uma molecada, uma correria, botou o Bright White e o Kik. O Kik fez um jogo péssimo no primeiro tempo. Aliás, o primeiro tempo do Grêmio foi horroroso. Um Grêmio nervoso, realmente. Muito mais nas mãos do Aliança Lima do que qualquer outra coisa. Nós nem chegamos perto de fazer o gol no primeiro tempo. O Grêmio rodava a bola afobadamente, muitos erros de passe, entregava a bola para o adversário e eles dentro de uma maturidade absurda. O Aliança Lima nos jantou nos 2 jogos, a verdade é essa. Eles tiveram a tranquilidade, a maturidade, a qualidade, a eficiência, a malandragem, eles tiveram tudo. E o Grêmio ficou sempre correndo atrás do rabo, né, o ratinho na esteira. A sensação que eu tinha era essa, né? Mas assim, o que mais me chamou a atenção, o Grêmio para construir, e tem uma dificuldade tremenda, né? Porque o Gustavo Martins é zagueiro e assim, faz o seu esforço, fez 2 gols nos últimos 2 jogos de bola parada, que era a única maneira, talvez, que o Grêmio pudesse chegar em algum gol, né? Um gol aleatório, né? Ele pega uma puxeta de canhota, assim, né? E acaba encobrindo o goleiro numa cobrança de escanteio. Mas muitas vezes o Grêmio, quando partia para construir, tava todo o sistema do Aliança Lima encaixado na marcação do Grêmio e não tinha um mísero cidadão para se desmarcar, chamar a bola, chamar a responsabilidade e dar a bola no meu pé. Ficava todo mundo marcado, aí o Wagner Leonardo, o Kahneman, o Gustavo Martins, o Marlon, né, que vinham construir de trás, eles tentavam um passe e esse passe não saía. Esse passe, ou os caras antecipavam, ou o Bright White recebia de costas e ele não conseguia fazer o giro porque ele era muito marcado, e ninguém aproximava, do tipo assim, quando ele for receber essa bola, quando ele for fazer o pivô, ele já pode me tocar aqui porque eu já vou receber, e ele pode sair em deslocamento, não rolava. O Kike Oliveira, sabe, não entendendo muitas vezes a flutuação do Riquelme, que às vezes caía pela esquerda, às vezes caía pela direita, o Grêmio muitas vezes optava por recuar essa bola, não partia para cima, não tinha uma agressividade, porque é um medo. É o medo de errar, o medo de dar um passe, o medo de, sabe, de tentar uma jogada maior. O Grêmio estava muito acuado. O adversário está com 2-0, você está jogando em casa, tem uma pressão da torcida, mas ao mesmo tempo no início, né, uma empolgação ali para você buscar o resultado, e o Grêmio se faz um gol no primeiro tempo, poxa, né, poderia tornar tudo mais fácil, mas não chegou nem perto disso.
porque ficou rodando a bola nervoso, a bola não entrava e muitas vezes o Aliança Lima, em contra-ataques, levava muito perigo. Vem o segundo tempo, o Mano mexe no time, tira o Kiko Oliveira, acho que o André Henrique entrou muito bem mais uma vez, né? Ele consegue ser um pouco mais agressivo, ele pega a bola e parte para cima, ele levanta a cabeça, né? Ele busca um companheiro. O Edenilson, quando entra, também melhora o time. Eu sou um crítico do Edenilson aqui. Acho que ele não pode ser a referência, não pode ser a solução, não pode ser o protagonista, mas ele melhora o time visivelmente, porque ele está olhando de frente, ele busca, pelo menos, encontrar algum jogador desmarcado, alguma situação, algum levantamento. Ele chamou um pouco mais o jogo no segundo tempo, se envolveu um pouco mais com o jogo. Aí o Amuso entra no final para fazer uma correria ali, a coisa não funciona, não acontece. O Kahneman foi um Kahneman assim incansável, incansável. Muitas vezes o Kahneman se desgarrava, né, para tentar ganhar essa segunda bola, né, porque o Grêmio tentava, a bola voltava, o Grêmio perdia, a bola ficava no pé dos caras e aí todo momento os caras tentavam matar tempo. Lateral, cara, os caras demoravam uma vida, a arbitragem tipo assim ignorando a cera técnica. O goleiro, meu Deus do céu, o que o goleiro fez? Assim, beirou o deboche, né? Em toda a bola parada de escanteio, ele caía, pedia atendimento e tal, e ele não acrescia, sabe? Aí acrescentou no final, lá 2 minutos, quando justamente a gente tomou um gol, então deu tudo errado. Mas eu quero dizer assim, o Grêmio teve inúmeras dificuldades contra o Aliança Lima. Teve assim, mas assim, hercúleas dificuldades. Você olha para o time e é difícil encontrar alguma coisa. Acho que o Pavão também entrou se movimentando bem, jogador que está tentando recuperar o seu espaço. Agora, o Vila Sante, meu Deus do céu, Vila Sante. Vila Sante do céu. O Amuso, o Kiko Oliveira, que é bom jogador, sabe? Não sei se é uma questão física, porque ele ficou um tempo fora. O Bright White, do jeito que ele estava jogando, não ia chegar, a bola não ia chegar. O Riquelme acho que foi um suspiro técnico assim de tentativa, o Alisson também, mas falta conexão, né? Esses caras pegam a bola e você vê que ninguém aproxima. Eu tava no estádio, eu tava olhando assim, eu falei, caramba, os caras pegam a bola e aí fica cada um. Sabe quando você tá na pelada? Quando você, vou falar por mim, quando você é ruim, você não é bom de bola, e aí você faz o seguinte, eu vou me esconder aqui atrás desse cara, porque ninguém vai tocar a bola pra mim. A sensação que eu tinha era essa. Que os caras falaram assim, não, deixa eu ficar aqui quietinho, puta, esse cara, em vez de do cara te marcar, você marca o cara, só que o teu time é que tá com a bola, mas você tá marcando o cara do tipo assim, não sai daqui, não sai daqui, pro cara não tocar a bola em mim. Parecia isso. Ninguém queria aproximar, ninguém queria receber essa bola. Então foi um Grêmio muito pouco agressivo, mesmo com toda a necessidade que tinha. Aí a gente consegue um gol, daquela maneira aleatória. Tem uma abafa ali no segundo tempo, em algum momento, onde poderia ter acontecido o segundo. O André Henrique, inclusive, tem uma chance, a bola bate na trave, e aí é o pecado do futebol, porque ele tira certinho do goleiro. E se essa bola bate na trave um pouquinho mais para cá e volta, o Bright White está de frente pro gol, ele faria o gol, mas ela bate na trave e sai. Ela podia bater na trave e entrar, ela podia bater na trave e voltar, ela podia morrer no fundo do gol. Não, ela bateu na trave e saiu. São aquelas coisas assim, e aí cada bola próxima, também teve um lance, acho que foi o Bright White, né, que ele domina no peito e ele tenta um voleio, aí a bola sobe demais. No segundo tempo, sim. No primeiro tempo nem chegou perto de fazer o gol. No segundo tempo, sim. Chegou perto de fazer, fez um e chegou perto de fazer o segundo. Pelo menos para a gente levar a decisão para os pênaltis, né? E aí, claro que o time se abriu e aí acabou tomando um gol para maldade e crueldade do futebol, justamente de Hernan Barcos, o nosso maior artilheiro estrangeiro da história, já aos 41 anos, que entrou no lugar de Paulo Guerreiro. Falta muita coisa. O Grêmio não conseguiu nem vencer o jogo, nem vencer o jogo. A torcida no final xingou o presidente Guerra, gritou time sem vergonha, e o time realmente é terrível, gente. É terrível. Eu vou fazer mais vídeos aqui para sequência, nesse meu tour na arena, tirei fotos com alguns torcedores, foi muito legal a recepção que eu tive, foi uma correria, né? Foi um bate-volta, assim, não consegui ver amigos, não consegui ver familiar, eu vim exatamente para o jogo, mas consegui visitar o Marcelo Marques no seu camarote, era uma promessa que eu tinha, né, da gente se encontrar pessoalmente. Que aura tem esse rapaz? Ele é realmente diferenciado assim no trato com as pessoas. Tirou muitas fotos. Lá as pessoas estavam
agradecendo, né, tudo que ele está fazendo pelo Grêmio. Conheci o pai dele, a esposa, a família inteira. É um ambiente extremamente familiar, um cara realmente apaixonado pelo Grêmio. E assim, a gente conversou muito, não muito, né, porque o tempo foi curto, mas ele entende que precisa ajudar o Grêmio de outras maneiras. E essa é a esperança, né, de que a gente se reforce já na sequência. O Carlos Vinícius já foi anunciado, vai ter um zagueiro aí na frente, o Grêmio está em busca desse cara incontestável, e o ano que vem a expectativa é que o Marcelo monte um time para a gente sofrer um pouco menos, né? Comenta aí o que vocês acharam do jogo. O Grêmio está fora da Sul-Americana e, por um lado, é claro que eu queria passar, é óbvio, eu torci por isso. Mas estou tentando pensar que agora o Grêmio se volta para o Brasileiro, com um jogo por semana, com um foco único. Com um time melhor, porque virão os reforços, né? Mas o foco único de permanecer na Série A. É a única coisa que a gente precisa para a gestão do Marcelo Marques a partir do ano que vem conseguir trabalhar e aí a gente ter êxito. Beleza? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!